Nesse vídeo aqui vamos analisar um projeto do Kaggle, vamos ver o que a gente consegue aprender com esse projeto. Ele é um projeto bem estruturado, tem uns conceitos muito bem fundamentados, então eu acho que é um baita projeto para você ter como referência para estudo, tá? Esse projeto é um projeto do conjunto de dados chamado Airline Loyalty Campaign Program Impact on Flights, né? O nome em inglês aqui, gastei o inglês para dizer para você que na verdade é um projeto que analisa o resultado de uma campanha de marketing para um crescimento do programa de fidelidade de uma companhia aérea. Então, todos os dados que estão disponíveis aqui foram fornecidos por essa empresa. Eles são fornecidos em duas tabelas, tá? A primeira tabela é chamada Customer Flight Activity, que tem aqui seus campos, tem as suas descrições. E a gente tem também a Customer Loyalty History, que é outra tabela também que tem seus campos e a sua descrição. Eu vou deixar para vocês lerem depois a descrição, vou deixar o link desse projeto aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem ter o acesso. Mas vamos analisar um pouquinho como que foi a construção desse projeto, a resolução desse projeto aqui. Quando a gente clica em Code, a gente tem aqui alguns projetos disponíveis, tá? Eu analisei todos eles e o mais completo é aquele que realmente tem ali uma pegada mais profissional de projetos de ciência de dados, é esse EDA em Machine Learning Model, tá? Eu vou clicar nele aqui e aí vamos dar uma analisada em como ele fez o projeto. A primeira coisa logo de cara que eu gosto nesse projeto é que aqui ele coloca as questões para responder. Se você me acompanha aqui no canal, né, se não acompanha ainda, se inscreva no canal, deixa seu like. Eu vivo falando sobre o problema de negócio. Tem que aprender a resolver problemas, tem que aprender a responder perguntas. É exatamente isso. Qualquer análise que a gente faça, ela tem que partir de uma motivação. E essa motivação ela é uma pergunta. Uma pergunta que você mesmo faz para você, a título de curiosidade. Então, se você é uma pessoa curiosa, lembra que para trabalhar com dados precisa ter essa característica de curiosidade, né? Você tem que querer investigar, querer entender mais a fundo. Então, você cria perguntas que você mesmo acaba respondendo. Ou no dia a dia de trabalho, alguém vai chegar para você com essas perguntas. Seja o gerente da área, seja o gerente do produto, seja alguma pessoa vai chegar para você com essas perguntas. Olha só a pergunta que o autor levantou. Qual é o impacto que a campanha teve no programa de afiliação, no programa de um afiliado, né? E aqui ele colocou Gross on Net. Gross seria, digamos assim, o faturamento sem o desconto dos custos e o net seria o líquido, né, com os custos já descontados. Ele deve ter colocado os dois aqui porque a gente não sabe se a gente consegue, por exemplo, fazer o net desde que a gente não tenha os custos da empresa. Mas isso aqui é uma pergunta que ele mesmo criou. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum. Ele foi uma pessoa curiosa, leu o título, é uma campanha de marketing para aumentar a fidelização dos clientes num programa de uma companhia aérea. Tá, então a primeira coisa que eu quero saber é se deu bom, se deu certo, qual é o impacto disso. Então ele foi lá, criou essa pergunta. A segunda pergunta foi: a adoção dessa campanha teve mais sucesso em alguns aspectos demográficos? Ou seja, será que em algumas regiões houve maior sucesso, por exemplo, da adesão dessas pessoas nesse programa de fidelização? A outra pergunta é: qual o impacto que essa campanha teve, por exemplo, nos voos que foram agendados durante o verão de 2018? Então ele quer saber se essa campanha teve algum impacto, por exemplo, nas viagens de verão desse ano de 2018. E a pergunta é: posso construir um modelo de machine learning para prever, por exemplo, o risco de churn? Churn é uma palavra para dizer quando a pessoa desiste de alguma coisa. Então, a pessoa ela para de usar um produto, ela desiste, isso é chamado de churn. O risco de churn aqui, talvez, eles queira estudar um pouquinho como foi a campanha, né? Então, a campanha trouxe muitos novos usuários e quantos esses novos usuários, novos clientes, por exemplo, da companhia aérea, não utilizaram o programa de fidelidade. Ou seja, eles entraram em churn, não usaram aquele produto. Então, observe que ele já parte de questões, que são questões que vão direcionar ele no estudo do projeto. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui não estava escrito em lugar nenhum. Ele, pela própria curiosidade, levantou algumas questões e saiu aqui pesquisando para respondê-las. Aliás, esse é um método científico para aprender coisas. Você levanta hipóteses, você levanta questões que você queira responder, você coleta os dados, você analisa esses dados e você valida essas hipóteses. Exatamente como ele está fazendo aqui. Ele não precisou ser um gênio da aviação, nem trabalhar numa companhia aérea, ele só é um curioso. Por isso a gente precisa ser curioso para trabalhar com dados. Feito isso, ele vai então carregar algumas bibliotecas aqui para ajudar ele na manipulação dos dados. E aí vem a parte 1, que é a primeira pergunta. Qual foi o impacto que a campanha teve no programa de fidelização? em termos de receita bruta ou receita líquida. E ele começa aqui, ó. A primeira coisa que ele faz, ele dá uma olhada nos datasets. Então, ele dá uma olhada aqui, por exemplo,
nas 5 primeiras linhas, para saber que tipo de dado ele está trabalhando. Então, é a primeira visualização ali. Ele já viu alguns NAs aqui também. Ele viu algumas características em termos de linhas e de colunas. Então, ele está fazendo a primeira olhada ali no conjunto de dados. Depois, ele comenta aqui que tipo de dados eu estou trabalhando com. Então, cara, deixa eu ver que tipo de dado eu estou trabalhando. E aí, o que ele faz? Ele pega alguns dados únicos aqui, por exemplo, e ele fala, ó, esses dados já estão, cara, relativamente bem limpos. Mas existem algumas inconsistências aqui. Então, por exemplo, ó, quando ele faz os tipos únicos de inscrição, ele vê que tem uma inscrição padrão e tem uma inscrição promocional de 2018. Provavelmente as inscrições no programa que são do tipo 2018 Promotion são inscrições que vieram dessa campanha que a empresa fez, tá? E aqui, quando ele coloca, por exemplo, os anos dessas inscrições, ele tem aqui de 2012, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ele tem de 2012 até 2017, que são os anos que as pessoas se inscreveram nesse programa proporcionado aí pela aviação, tá? Depois, ele remove os duplicados, se tiver alguns. Então, a estratégia dele de remoção de duplicados aqui é remover todos os duplicados, sem analisar por que da duplicidade. E aí, ele olha um pouquinho sobre colunas que contêm NA e ele descobre que a coluna salário, o ano de cancelamento e o mês do cancelamento são colunas que contêm dados faltantes. Então, ele já começa a analisar aqui que ele vai ter que trabalhar com esses dados faltantes, ele vai ter que dar um direcionamento para eles. Depois ele olha, ele faz algumas melhorias aqui no dataset. Então, por exemplo, ele junta, né, o ano e o mês para criar uma data só, ele chama isso de enrollment date. Enrollment é a data de inscrição. Depois ele define o período da campanha, então ele transforma, por exemplo, do 1/2/2018 até 30/4/2018, o data de início e fim da campanha. Depois ele olha aqui também, né, quais foram os filtros específicos da campanha. Então, o que ele faz? Ele somente filtra os dados da campanha. Então, ele pega, por exemplo, aqui, ó, faz o filtro somente dentro da campanha. E aí ele pega, por exemplo, ele separa um conjunto de dados aqui, especificamente de quem veio pela campanha, né? Então, o que ele está fazendo aqui até o momento ele tem todas as inscrições desse programa de fidelidade, ele está separando aquelas inscrições que vieram da campanha que foi realizada ali em 2018. Porque lembra que ele está procurando o impacto disso. Então, uma coisa que eu sugeriria para ele, se caso, né, eu estivesse avaliando o projeto dele, é que antes de começar, ele fizesse um planejamento. Então, ele fala, olha, minha primeira pergunta que eu quero responder é o impacto da campanha no programa de afiliação da companhia aérea. Mas qual é o meu plano para descobrir esse impacto? Eu vou separar as inscrições que vieram do programa, eu vou calcular quanto de receita vieram dessas pessoas e vou comparar com a receita que vem, por exemplo, de dias normais sem campanha. E aí eu faço uma comparação, eu vejo se houve um crescimento ou um decrescimento com relação a essa base, e aí esse crescimento eu digo que é o impacto. Então, é você fazer um planejamento mesmo, porque fica mais fácil para quem vai estar lendo o seu projeto descobrir qual é o seu plano. Sempre quando a gente começa alguma coisa, tem que ter um plano, né? Você não chega numa ilha deserta procurando um tesouro, sem você ter um mapa, um plano. Eu vou por aqui, para direita, para esquerda. Se você for sem rumo, perigoso você cair num buraco, dar de cara com a montanha, ser comido por um leão. Você precisa ter um mapa, você precisa ter um plano de execução. Então, eu só daria essa dica aqui para ele. Bom, separou, aí o que ele faz? Ele conta, né, quantas pessoas tem nessa campanha que ele separou. Ele faz alguns outros filtros aqui também. E aqui ele descobre como resultado que foram 971 sign-ups, ou seja, inscrições promocionais. Então, essa campanha que o time de marketing fez para a empresa gerou 971 inscrições, tá? Só que dessas 971, 141 cancelaram. Então, a pessoa provavelmente fez a inscrição e depois ela cancelou logo em seguida ou depois de um certo tempo. Ele não especifica aqui. Então, digamos que o net, né, o líquido, o saldo líquido aí foram de 830 inscrições durante esse período da campanha. Então, ele já tem um número aqui, que é a quantidade de inscrições promocionais, certo? Depois ele faz aqui mais alguns análises. Então, ele conta aqui, por exemplo, quantas inscrições tiveram por mês e ele faz um highlight desse período. Então, ele vai fazer ali um destacamento daquele período promocional.
Depois ele seta aqui, provavelmente vai fazer um gráfico sobre isso, né? Ele coloca aqui o Color Blind, que é uma paleta de cores para as pessoas que têm problemas com... Eu esqueci o nome, sabe quando a pessoa só enxerga verde e vermelho? Eu esqueci o nome. Mas tem uma paleta de cores para você ajudar essas pessoas que têm dificuldade de enxergar algumas cores, tá? Eu esqueci o nome. Se você lembra, coloca nos comentários aqui. E aí ele desenha a figura, que é essa imagem aqui, uma imagem bem bacana. Vamos dar uma analisada nessa imagem aqui, ó. Primeira coisa, quando você vai analisar a imagem, você lê o título, para saber o que é esse gráfico. Então, ó, contagem de inscrições mensais em 2017 e 2018 com o período promocional destacado. Tá? Então, é isso que a gente espera ver nesse gráfico aqui. Depois você lê os eixos. Ó, o meu eixo Y, eu tenho o número de inscrições. E o meu eixo X, eu tenho a quantidade de meses. Então, olha só, ele separou por cor 2017 e 2018. Então, 2017, que foi um ano que não teve campanha, digamos assim, a gente tem aqui, no primeiro mês do ano, então deve ser janeiro, né? A gente tem próximo de 150 inscrições no programa. Depois a gente tem ali, 180 não, né? 190 talvez, até um pouquinho perto de 200, depois vai para 240, aí cai no mês 4, aí depois sobe. Então, esse aqui é o perfil de cadastro nesse programa de fidelidade da empresa aérea em 2017. E aqui a gente tem em 2018, ó. Olha só. 2018, existe um grande crescimento aqui, de 185 até mais ou menos uns 300, então quase 150 inscrições a mais. Depois, no mês 2, a gente tem de 290 até 330 mais ou menos, continua subindo. E aí a gente tem um decréscimo aqui. E aí você tende depois a um crescimento, decai, aí só tem um decréscimo até no mês 9, depois volta a crescer. E aí o destaque do período promocional é esses meses aqui, mês 2, mês 3 e mês 4. Então, olha que interessante, ó. No primeiro mês, alguma coisa aconteceu na empresa, ou talvez uma antecipação da campanha, ou alguma coisa, uma movimentação que fez o crescimento da participação do programa de fidelidade aumentar. E aí vieram com a campanha mesmo. Então, a gente não sabe se iniciou no mês 2, ou teve uma preparação antes, mas isso aqui alavancou ainda mais o número de inscrições, até o mês 4, quando a campanha terminou. Quando a campanha terminou, você tem a redução dos custos, você tem a diminuição ali da novidade, você tem vários efeitos de término de campanha. E aí, obviamente, depois desse término, o seu padrão de comportamento das pessoas, elas tendem a voltar ao normal. Então, teve essa queda muito brusca aqui, depois você tem um aumento e continua tendo as quedas, depois teve um aumento. Então, a campanha, ela efetivamente mostrou aqui um crescimento. Agora, vamos tentar analisar o impacto disso, que eu acho que é a próxima parte que ele vai fazer aqui, ó. Então, ele faz os filtros dos dados, ele faz uma contagem e aí ele chega num novo gráfico. E aí a gente vai ler o título. Aqui são a contagem das inscrições mensalmente de 2012 a 2018. Então, agora, ele não está pegando mais 2017 e 2018. Ele não está comparando o ano que houve a campanha de marketing versus o ano imediatamente anterior. Ele está pegando todos os anos anteriores. E a gente tem os perfis de assinatura desse programa de fidelidade. Então, todos os perfis são muito parecidos, tá vendo? Ó, se você olhar de 2012 até 2017, é muito parecido. Tem a questão da sazonalidade, tem os aumentos, os decaimentos, mas, obviamente, de 2018 você tem aqui um destacamento, né? Foi um ano que se destacou, pelo menos até o mês 6, porque depois do mês 7 em diante, ela se mantém comum, igual aos outros anos. Então, a gente tem realmente indícios de que essa campanha trouxe resultado. Então, ele mostra aqui, e aí ele vai para a segunda pergunta que ele construiu, mas que eu deixaria para ele uma sugestão de escrever conclusão, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto muito falta nos projetos, até mesmo das pessoas profissionais na área, que falta conclusão, sabe? Falta a conclusão dela. O que ela acha, o que ela tá vendo. Porque as pessoas de negócio, elas também têm as próprias conclusões, mas elas querem ouvir a conclusão do especialista, da conclusão de quem fez o gráfico, de quem está mais envolvido com os dados, de quem olhou a empresa numa perspectiva de dados. Então, coloque a sua conclusão, não tenha medo de expor a sua ideia. Porque, obviamente, a sua conclusão, ela não é, digamos assim, uma ordem para a pessoa fazer o que você manda. Na verdade, você não manda em nada, você só descreve os dados e traz o que você está vendo nessa descrição dos dados. E aí a pessoa vai usar aquilo como informação para tomar a decisão dela. Os cientistas de dados são pagos para analisar os dados e trazer insights, que são essas informações que vão servir como base
para uma tomada de decisão mais estratégica. Quem é pago para tomar decisão estratégica e está correndo maior risco são os gerentes, por isso que eles têm um salário maior. O salário das pessoas é proporcional ao tamanho da responsabilidade delas e o quanto risco elas correm pela empresa, e não a quem faz o gráfico mais bonito. Então não tenha medo, coloque sua conclusão no gráfico e mostre para a pessoa a sua opinião, o seu ponto de vista quando você está analisando aqui, tá? Bom, então faltou essa conclusão aqui, ó. O que ele acha, o que ele achou disso? Tá? A segunda pergunta é: a adoção da campanha teve mais sucesso em algumas partes, foi regionalizado? Ele faz a segmentação aqui, ele faz segmentação por província, cidade, gênero, educação, salário e o estado civil. Faz toda a parte do código aqui, tá? E depois ele chega nos gráficos aqui. Então você olha, ó, em relação a ativações por província. Então você tem ativações e inscrições, né? Ontário em primeiro. Nossa, esse nome aqui é muito engraçado, né? Ontário. Você é um Ontário? Você mora em Ontário? Então tem o Ontário aqui. Depois tem a British Columbia, Quebec, Alberta. E aí vem os nomes aqui que eu não sei. Mas tem cara de ser uma companhia aérea canadense, certo? Se a gente olhar pelas top cidades, ó. Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec City, Ottawa, Vitória, Trenton, Whistler, Tremblant e Dawson Creek, né? Então é uma empresa canadense, pelo jeito. Então a gente vê que Toronto, né? Toronto, Vancouver, Montreal são as 3 cidades que lideram a quantidade de inscritos nesse programa de fidelidade da empresa. Em relação a gênero, a gente tem aqui uma equiparação, ó, tanto feminino quanto masculino apresentaram mais ou menos os mesmos números de inscrições. Depois a gente tem aqui por educação, então os bachelors, que são as pessoas que têm a graduação, tá? Não sei se está completo aqui não, mas as pessoas que têm o ensino superior, né? O college seria só o ensino médio. E aí o high school, depois os doutores e os mestres. E por último aqui a gente tem os marital status. Então, maioria é casado, a outra parte solteiro e os divorciados. Então você vê que é um programa de fidelidade que eu não sei como foi o público-alvo, mas a fidelização dos clientes foi buscado por aqueles que são casados e provavelmente planejam viagens em família. Então, foi da onde veio grande parte aqui das inscrições para o programa, tá? Então, mais uma vez, falta a conclusão aqui, né? A pergunta está muito clara aqui. Teve inscrições regionalizadas? Ou seja, teve algum impacto diferente demograficamente? E a resposta é sim. Se você olhar aqui, você tem 3, por exemplo, cidades que tomaram a liderança em número de inscrições. Aí ele analisou, obviamente, o gênero, a educação aqui, que não tem muito a ver com demografia. Talvez a demografia que ele está dizendo aqui, a localização seja informação demográfica, né? Mas a demografia, ela considera outras informações também, como o gênero, por exemplo. Então a gente pode falar que regionalmente teve uma grande importância, por gênero não teve nenhuma relevância, por nível de educação teve uma relevância, e por estado civil também teve uma relevância. Somente entre gêneros aqui que não houve relevância em termos de número de inscrições para esse programa durante essa campanha, para essa empresa aérea que parece ser canadense aqui, tá? Bom, terceira pergunta. Qual foi o impacto que essa campanha teve nos voos agendados durante o verão de 2018? Então ele faz aqui algumas manipulações, tá? Depois vocês podem estudar o código dele, podem replicar para chegar nos mesmos resultados. E aí você vê aqui que existe agora uma comparação mensal desses voos. Essa comparação ela acontece no mesmo período. Então você tem um período do verão ali, que se eu não me engano o verão americano ou canadense é junho, julho e agosto. Então ele está comparando junho, julho e agosto de 2018 com junho, julho e agosto de 2017. Porque ele tem que comparar os mesmos períodos em anos diferentes para poder não observar o efeito da sazonalidade. Então você tem que sempre comparar maçã com maçã. Nesse caso a maçã aqui é o verão dos 2 anos. Então, ó, 2017, que é o azul mais claro, ele claramente está menor do que 2018. Então, existe uma influência da campanha de marketing nos voos do verão. Então, a gente vê claramente aqui. O que seria legal é fazer uma correlação mesmo, para saber um pouco dessa força. O quanto a campanha influenciou na quantidade de viagens naquele verão. A gente conseguiria ver aqui uma força, né? O quanto da influência essa campanha teve. Então, acho que melhoria aqui, falta calcular uma correlação para a gente ter um número mesmo e entender de intensidade. Mas a conclusão é que sim, houve mais voos no verão. A gente não pode atribuir isso à campanha de marketing, não pode falar que a causa disso é campanha de marketing, porque não é um experimento de causalidade, mas calculando a correlação a gente pode entender que houve uma influência. Tá? Bom, depois a última parte nós podemos construir
um algoritmo de machine learning que consiga prever o risco do churn. E aí ele perguntou lá para o ChatGPT e o ChatGPT disse que um modelo de floresta aleatória funcionaria. Aí ele foi lá, construiu aqui, né, a variável resposta, treinou o algoritmo, modificou aqui as partes das variáveis, né, fez toda a criação do modelo, treinou esse algoritmo e aí ele chega aqui nos resultados, tá? Essa parte aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo, mas a gente poderia explorar muita coisa aqui, tá? Então, criação de novas variáveis, limpeza dos dados, criação de feature engineering, a gente poderia criar, por exemplo, encodings nos dados, a separação aqui de treino, teste e validação. Então, tem muita coisa na preparação para o treinamento do algoritmo de machine learning que poderia ter sido explorado aqui. Eu acho que ele foi muito simplista. Ele quis simplesmente ver se ele conseguiria rodar um algoritmo e ver o que aconteceria, mas tem muita coisa para melhorar aqui, tá? A gente pode entrar em detalhes no outro vídeo. Se você gosta, obviamente, desse tipo de conteúdo também, deixa aqui, aqui embaixo do vídeo, que depois eu leio os comentários de vocês e eu entendo se esse aqui é o caminho que vocês gostam sobre conteúdo de ciência de dados e dados em si, tá bom? Então, você tem aqui a quantidade de clientes. E aí você tem aqui algumas métricas, né? Então você tem, por exemplo, métricas de precisão, recall, F1 score, suporte. Depois você tem aqui a acurácia, macro average e a média pesada, média ponderada, tá? E aqui você tem a importância das features. Uma coisa que falta aqui era ele destacar qual é a métrica que ele está olhando, né? Isso é muito importante. Você tem várias métricas aqui, mas qual é a mais importante? Por exemplo, a precisão, ela mostra o quanto o seu algoritmo ele é preciso na hora de detectar uma pessoa, por exemplo, que vai desistir do programa. O recall, ele, de todas as pessoas que são possíveis de desistência desse programa, quanto o seu algoritmo ele é capaz de encontrar. O F1 Score é um balanço entre as duas. Então, depende muito do que a empresa está interessada. Será que a empresa está interessada, por exemplo, assim, fiz um programa de fidelidade, uma campanha, e agora eu preciso saber realmente quem tem a intenção ou quem vai realmente cancelar. Então, é uma métrica. Agora, se a intenção da empresa eu sei que eu fiz uma campanha e existe uma maioria de pessoas aqui que tem a propensão em cancelar, quanto o meu algoritmo consegue encontrar essas pessoas? Aí seria a recall. Eu preciso de uma média ponderada entre as duas, porque para mim faz sentido nas duas métricas. Então, você faz um F1 score. Então, falta a definição dessa métrica. A pessoa precisa definir a métrica e a métrica sempre é definida baseada no interesse da empresa ou no problema de negócio que você quer resolver. E, por fim, ele desenha aqui a importância das features, que é um resultado do algoritmo baseado em árvores, né? As árvores elas fazem as divisões baseado aleatoriamente e medem essas divisões calculando, por exemplo, o nível de bagunça, que a gente chama de entropia. Como é uma floresta, são várias árvores dessa. Então, o algoritmo ele conta quantas vezes ele usou a mesma variável para fazer essa divisão. E aí ele tira, então, essa contagem e o que está mostrando na importância é exatamente esse número. Tá? Então, em 23% de toda a floresta que ele fez, foi usado points accumulated para fazer uma divisão. Então, você vê aqui que os pontos acumulados é uma característica importante para separar as pessoas que continuam no programa das pessoas que não continuam no programa. Depois, a distância que eles percorrem nos voos, a distância dos voos também é uma característica importante que separa o grupo das pessoas que continuaram no programa de fidelidade das pessoas que cancelaram. Depois você vê a quantidade de voos que eles agendaram, os pontos que eles tiraram, que eles recuperaram e assim sucessivamente. Então a gente vê aqui quais foram os atributos mais importantes que a Random Forest ou a floresta aleatória usou para separar esses dois grupos. Daqueles que participaram das campanhas e não cancelaram, e daqueles que também participaram da campanha, fizeram as inscrições e acabaram cancelando. Para separar esses dois grupos, tá aqui as características mais importantes, tá bom? E por fim, ele faz somente o desenho disso. Então ele pegou aquela tabela que nós acabamos de olhar e mostra graficamente para a gente ter uma visão mesmo de como isso funciona, tá bom? Um projeto bem completo. Falta muitas coisas para colocar aqui para chegar a um nível mais profissional, mas já é um baita projeto para você ter como referência para os seus estudos de ciência de dados. E se você quer aprender realmente como funcionam essas ferramentas, como construir um projeto mais profissional de ciência de dados, eu vou deixar o link aqui da formação profissional em ciência de dados da Comunidade 10, que é a escola EAD profissionalizante, onde eu dou aulas para você conhecer um pouco do nosso programa de ensino.